Saudações fraternais, prezado amigo, ouvinte. Queremos hoje, mais uma vez, meditar na Palavra de Deus. Meu nome é Peter Unruh e pretendo contribuir com esse estudo a respeito da questão de incertezas que o povo evangélico enfrenta na nossa época diante de determinadas situações. O nosso tema é: o Senhor pelejará por vós. Existem muitas incertezas em nossa época diante de determinadas exigências e manifestações que estão se apresentando. Eu quero citar inicialmente duas situações que podem nos levar a uma conclusão mais objetiva sobre como proceder nesse tempo de dificuldade. A primeira situação nós encontramos registrada em Êxodo capítulo 14. O povo de Israel estava saindo do Egito e quando chegaram perto do Mar Vermelho, estavam sendo seguidos pelo exército egípcio, e nós lemos então que eles estavam numa situação de muita angústia. E o texto nos fala: não é esta palavra que te falávamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então vemos o povo de Israel reclamando de Moisés, e eles viram apenas duas alternativas: servir aos egípcios ou morrer no deserto. E Moisés mostra para eles que existe uma outra alternativa. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Vós vos calareis. Então esse é o nosso tema: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés mostra para o povo: não existe só apenas as duas alternativas que vocês estão vendo, retorno ao Egito para servir lá ou morrer no deserto. Existe uma terceira alternativa e sem dúvida é bem melhor do que as outras. Então, não deviam pensar em voltar ao Egito de forma nenhuma. Não era o plano de Deus que voltasse à escravidão. Nem deviam pensar em morrer no deserto. Deviam estar cientes: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Temos uma segunda situação, aliás, temos muitas situações na Bíblia, mas uma segunda situação que também nos mostra uma situação de perigo extremo. Daniel e seus amigos estavam lá na Babilônia, e o rei da Babilônia mandou erguer uma estátua gigante e ordenou então que todos se ajoelhassem diante dessa imagem para a adorar. E o texto nos mostra que os amigos de Daniel simplesmente não seguiram essa ordem, porque só podiam se ajoelhar perante o Senhor. Então, quando foram chamados perante o Nabucodonosor, eles responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então aqui o rei da Babilônia, o Todo-Poderoso, diante dos olhos dos homens, ele só via duas alternativas: ou vocês vão me obedecer, ou vocês vão morrer na fornalha ardente. E esses três amigos de Daniel viram: não existe só essas duas alternativas, existe uma terceira alternativa: o Senhor pode nos libertar se Ele quiser.
O texto continua: então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou seu aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Então, realmente, esses 3 foram lançados para dentro da fornalha de fogo. Porém, a alternativa que eles estavam vendo realmente existia. Eles não iam se submeter ao inimigo, e a outra alternativa que Nabucodonosor apresentou: vocês vão morrer na fornalha. Porém, eles sabiam existe uma outra alternativa, isto é, a proteção de Deus mesmo na fornalha ardente. E assim também aconteceu. Devemos ter sempre em vista diante de qualquer situação: sim, existem perigos, existem entraves no caminho, porém, temos um Deus. E hoje em dia nós estamos vendo alguns obstáculos na nossa frente que parecem às vezes intransponíveis. Como é que vamos reagir nesta situação? E muitas vezes até nós como cristãos estamos diante de uma cena de pavor onde não sabemos o que vamos decidir. Por exemplo, a obrigatoriedade da vacina. Devemos tomar ou não devemos tomar? São perguntas que se levantam. E algumas pessoas até identificam essa vacina como sendo o sinal da besta. Ou o controle financeiro, que está cada vez mais rigoroso, e os planos estão no sentido de haver realmente um controle total sobre toda a humanidade, sobre toda a situação. É quando no mês de fevereiro haverá, então, novamente o encontro em Davos, onde se planeja a economia mundial. Eles estão falando sobre o grande recomeço, quer dizer, toda a questão da economia do mundo vai mudar. Fala-se, inclusive, em renda mínima universal, onde é o governo que vai fazer o pagamento dos salários, dependendo da obediência. Então, uma globalização total na área financeira. E sabemos até que isso vai chegar a um ponto em que a pessoa vai precisar ter uma marca na sua mão ou na testa para poder comprar ou vender. Estamos vendo alguns sinais preocupantes, mas é importante termos uma noção bem clara o que realmente vai acontecer. É importante notar que tanto no caso da saída do Egito, como também no caso dos amigos de Daniel, os problemas não foram ignorados. Moisés não disse: não, esse é um probleminha, não vai acontecer nada. E nem os amigos de Daniel disseram: não vai haver fornalha. Os problemas eram reais. Os problemas que nós enfrentamos hoje em dia são problemas reais e não devemos ignorar. E nem devemos dizer que tudo é teoria da conspiração. Muita coisa está sendo realmente planejada, está sendo executada. Então, os problemas que nós enfrentamos hoje são problemas reais. Porém, sempre é importante olhar para a terceira alternativa, não aquela que o mundo nos apresenta, nem para o medo que existe dentro de nós, mas sempre devemos olhar a mão de Deus agindo dentro do plano que Ele estabeleceu. Ele disse: eu farei toda a minha vontade, e Ele vai executar aquilo que planejou. É muito importante lembrar que pessoas que só viram os obstáculos morreram no deserto. Aqueles, porém, que crer na mão do Senhor, crer no poder do Senhor, puderam entrar na terra prometida. E a Bíblia diz em Hebreus 3:19, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Quer dizer, o maior problema na nossa época é o problema da incredulidade, no sentido de achar que agora estamos realmente entregues ao mundo e ninguém mais pode nos proteger. Isso não é verdade. Nós temos um Deus maior
que pode nos ajudar em qualquer situação. E só os incrédulos morreram lá no deserto. Vamos analisar alguns dos sinais. Muitas pessoas estão vendo hoje como um sinal da besta em qualquer coisa. É importante analisar de uma forma bem objetiva o que realmente é o sinal da besta. Vamos ler Apocalipse 13, 16 a 17. E a segunda besta faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então temos aqui algumas informações muito importantes. Devemos ser sempre muito minuciosos ao examinar o que a Bíblia está ensinando. E o texto mostra que, realmente, quando as pessoas vão adotar esse sinal, as consequências vão ser trágicas. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, versos 9 e 10. Então veja que realmente esta é uma questão com que não se pode brincar. É importante levar muito a sério a questão do que vai ser feito no futuro. Porém, é importante olhar para as características, o que realmente vem a ser o sinal da besta. Então precisamos olhar os critérios bíblicos para identificar o sinal da besta. Em primeiro lugar, será imposto pelo falso profeta. Então vem logo a pergunta: o falso profeta já está atuando hoje em dia? Ele já ocupou a sua função de falso profeta da besta? Não. Então, se vai ser imposto pelo falso profeta, então aquilo que está sendo apresentado hoje como sinal da besta ainda não é o sinal da besta. Em segundo lugar, a primeira besta já está atuando e a sua imagem já existe. O texto mostra que as pessoas vão adorar a besta e a imagem. Já foi erguida essa imagem hoje? Não. Não existe ainda. Portanto, vemos que ainda não chegou o tempo em que o sinal da besta está sendo dado. Em terceiro lugar, essa adoração está diretamente vinculada a um pacto de adoração ao dragão e à besta. Então a pergunta é hoje, quando alguém vai receber uma vacina ou algum outro documento, já está sendo solicitado um pacto de adoração ao anticristo para receber a vacina? Não, isso não está existindo. Então vemos que as condições para alguma coisa ser considerado o sinal da besta ainda não se cumprem em nosso tempo. Em quarto lugar, a Bíblia mostra que o sinal será posto em cima da mão, epiglote, quer dizer, em cima da pele e não dentro da pele, seja na mão ou seja na fronte da pessoa. Então, não se trata de um chip implantado debaixo da pele, mas vai ser algo visível em cima da pele. Então será uma marca visível em cima da pele e não dentro da pele. Já existe hoje em dia tecnologia para fazer uma aplicação em cima da pele e, portanto, não é aquilo que se apresenta hoje em muitos meios de comunicação como sendo o sinal da besta quando um chip é colocado debaixo da pele. Então vemos que nenhuma das condições que a Bíblia apresenta para a aplicação do sinal da besta está presente em nosso tempo.
Isto é algo que ainda vem no futuro. Então, não é só qualquer coisa que vai aparecer no sentido de controle da pessoa, mas existem critérios bem claros na Bíblia a esse respeito. Qualquer marca ou dispositivo oferecido antes dessa época não é a marca da besta que deve ser evitada. Então, muito importante cuidar nesse sentido. Antigamente se falava muito sobre o código de barras. O código de barras é o sinal do anticristo. Hoje praticamente tudo está marcado com código de barras e não é o anticristo. Então devemos ser sempre criteriosos e ver o que a Bíblia está falando. Portanto, a segunda besta não está atuando, a imagem da besta não foi levantada, o sinal não está sendo aplicado em cima da pele, não existe nenhum pacto de adoração ao anticristo, portanto está totalmente fora daquilo que a Bíblia está ensinando. E a Bíblia mostra que essa imposição vai acontecer só nos últimos 3 anos e meio do anticristo, só no tempo quando ele vai assumir publicamente o controle, e nós não estamos vivendo nessa época em nosso tempo ainda. Então vem uma segunda pergunta em relação à vacina. Pode causar alteração genética? Vamos ver o que uma especialista fala a esse respeito. Vacinas podem causar mutações genéticas? Só para reforçar, não. No caso da vacina de RNA mensageiro, como a da Pfizer, os componentes presentes em uma dose nem passam perto do nosso DNA. Então, a microbiologista Natália Pasternak é presidente do Instituto de Questão e de Ciência. Então, veja como é que ela explica isso. Para causar alterações genéticas, o material precisaria ser injetado no núcleo da célula, fato que não acontece, porque o código genético está no núcleo. Mas aquilo que é injetado na célula não entra no núcleo nem passa perto dele. Ela escreve: os vírus em si usam o maquinário de nossas células para criar suas cópias, aponta a Natália. Só que nas vacinas genéticas não há a receita para fabricar o vírus inteiro, e sim uma porção minúscula. Essa porção minúscula é injetada para que o corpo possa produzir anticorpos, mas nunca é injetado realmente o vírus inteiro dentro da célula. Fragmentos do material são injetados no citoplasma e não entram em contato com o núcleo. Então, os fragmentos só entram em contato com o citoplasma, portanto, não podem causar alterações genéticas. Então, ela continua. Em primeiro lugar, toda e qualquer vacina pode causar desconfortos. Como resposta aos componentes de injeção, o corpo às vezes dispara vermelhidão e inchaço no local da aplicação, tontura e até febre. Em casos muito raros, certos imunizantes desencadeiam efeitos colaterais. Então, pode haver, sim, algum efeito colateral. Inclusive, em outros medicamentos homeopáticos também existe na bula alerta para determinadas circunstâncias em que pode causar efeitos colaterais. Porém, é muito importante fazer uma diferença. Todas as vacinas podem, em certos casos, causar efeitos colaterais que afetam o corpo, mas não afetam o espírito. Então, pode sim haver reações, pode sim causar algum problema físico, mas isso não está relacionado com o sinal da besta, porque o sinal da besta vai afetar a alma da pessoa. A pessoa vai estar comprometida com a adoração e, nesse caso, isso não acontece. Além disso, devemos lembrar, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma.
temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Mateus 10, 29 a 31. Então é importante realmente cuidar do corpo, evitar certos comportamentos, mesmo a questão da medicina, porém, não devemos confundir isso como um compromisso espiritual com o anticristo, são coisas diferentes. E nota que Jesus aponta aqui também a terceira alternativa. Haverá pessoas que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Então é importante sempre ver a terceira alternativa. Nós temos um Deus que até cuida dos passarinhos e vai cuidar de nós também. A vacina Covid-19 contém chips implantados para controle de pessoas. É uma outra questão que está sendo colocada. Também circulam mensagens afirmando que a vacina do dragão contra o Covid-19 contém microchips que recebem sinais 5G e permitem o controle externo do corpo humano. Porém, vamos lembrar, o controle não será por microchips nas células, e sim por um sinal visível em cima da pele, na mão ou na testa. Então, mesmo se houvesse microchips, poderia causar efeitos colaterais no corpo físico, poderia aumentar o controle de pessoas sobre a nossa vida, porém tudo isso não está relacionado com o sinal da besta que vai surgir. Então, vacina não altera DNA, nem tem microchip. Porém, devemos lembrar que existem sim pesquisas para alterar o código genético, modificar as pessoas. Existe pesquisa para produzir super soldados, porém esse não é o caso das vacinas. A China está alterando a genética para criar super soldados, dizem os Estados Unidos. E veja aqui uma declaração do presidente Putin da Rússia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, advertiu que os cientistas de seu país estavam prestes a decifrar o código genético e que poderiam transformar super soldados em armas piores do que uma bomba nuclear. Então, não devemos ignorar que está, sim, havendo manipulação genética, está havendo estudos para alterar a genética, especialmente na área militar, mas não devemos confundir isso com as vacinas que são aplicadas hoje em dia. Também se falou que o passaporte da imunidade da Covid-19 seria o sinal da besta. Não é o sinal da besta. Em várias regiões é obrigatória a comprovação de vacina contra a febre amarela, por exemplo. Eu já fui parado uma vez no embarque em Belo Horizonte por falta de uma comprovação de ter pegado, então, a vacina contra a febre amarela. Então, isso já é comum em determinadas regiões, e se existe uma solicitação de uma comprovação, então isso em si também não é o sinal da besta. Em alguns países já está se exigindo isso no aeroporto. Para você poder embarcar, tem que ter tomado a vacina. Também outra pergunta que se levanta é o Pix. O Pix não é o sinal da besta, realmente está chegando o tempo do fim do dinheiro e o grande reset vai provavelmente impulsionar muito no mês que vem essa onda de acabar com o dinheiro em moeda como nós o conhecemos. Então vem essa pergunta, se eu aderir ao Pix, será que estou recebendo o sinal da besta? Não, evidentemente não. Agora, temos que lembrar o seguinte, o caminho para o controle total está sendo preparado. Essas medidas de obrigatoriedade, como também medidas da área financeira, estão passo a passo nos levando para mais perto do tempo quando haverá, sim,
esse sinal da besta, esse controle total sobre a humanidade. Estamos marchando a passos largos, mas devemos cuidar para ver onde estão os limites e não nos deixar apavorar diante de situações que ainda não são realmente o anticristo. Basta pensar no satélite da Capella Space, que tem condições de olhar dentro dos prédios, através de vibrações, um sistema semelhante ao que certas aves estão usando para se localizar. Então, o controle está cada vez maior. Estamos cada vez mais próximos do tempo do domínio total. O mundo está marchando em passos largos para o governo do anticristo. Então, devemos sim ficar alerta para os acontecimentos, porém, devemos ter cautela para não nos precipitarmos em certas situações. Em todo tempo, nós devemos lembrar, a nossa alternativa não está de submeter-se ao inimigo naquilo que é contra Deus, e nem a morte, ou até pode acontecer em certas situações, mas sempre devemos lembrar da terceira alternativa: a nossa vida está debaixo da proteção de Deus. Então vem uma pergunta: até que ponto a igreja estará presente? Naturalmente, essa é uma questão onde existe muita divergência de opinião. Existe os pré-tribulacionistas, os midi-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas. A Bíblia nos fala, e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isso, que se o pai de família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imagineis. Lucas 12, 38 a 40. Deus planejou o retorno de Cristo para uma situação em que a pessoa não imagina que vai acontecer. E não podemos afirmar com toda certeza quando vai ser. Sabemos que o arrebatamento da igreja está próximo. Porém, devemos sempre lembrar, isso é um segredo que Deus reservou para si. E não sabemos até que ponto nós ainda vamos precisar passar pelas aflições que vêm no tempo do futuro. Portanto, é muito importante lembrar essas lições básicas. Em primeiro lugar, nada daquilo que é imposto hoje à sociedade corresponde ao sinal da besta. Provavelmente são passos para preparar o povo para aceitar no futuro esse sinal. Porém, ainda não é o sinal da besta. Em segundo lugar, devemos estar cientes de que os problemas são reais. Porém, nosso Deus é maior do que os problemas. Não devemos ignorar que a situação está difícil. Não devemos ignorar o fato de que a situação pode piorar ainda mais. Porém, o nosso Deus é maior do que qualquer problema. Em terceiro lugar, devemos estar determinados a permanecer fiel a Deus, mesmo que isso nos leve para dentro da fornalha ardente. Os amigos de Daniel disseram: se nosso Deus nos quiser livrar, nos vai livrar. E se não, fique sabendo, mesmo assim, nós não vamos nos prostrar diante da imagem. Não devemos assumir compromisso de pecado, de afronta a Deus diante de ameaças. É melhor entrar na fornalha de fogo e permanecer fiel e nos recomendar a cuidar de Deus do que ser desleais a Cristo e desobedecer aos seus princípios. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Jesus disse: digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, os digo, a esse temei. Quem é esse que tem poder de lançar no inferno? É o próprio Deus. Então não devemos temer diante dos homens, e sim devemos ter o temor
de Deus. Não se vende 5 passarinhos por 2 cetis, e nenhum deles estará esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que essas informações possam ser de alguma ajuda nos conflitos sobre se é o sinal da besta ou não, mas especialmente aprender existe uma outra alternativa. Não de morte, nem de voltar à escravidão do pecado, mas a alternativa é colocar a vida inteiramente sob o controle de Deus, Ele que tem poder para nos livrar em qualquer situação. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.